Sejam bem-vindos a mais um episódio do Fala Montese, episódio número 11, onde a gente vai falar um pouquinho sobre o efeito platô. O tão temido efeito platô que muitas pessoas vêm enfrentando ou já enfrentou alguma vez na vida. E o que é o efeito platô? Para quem conhece ou para quem não conhece sobre o emagrecimento, a gente gosta de falar que o emagrecimento acontece em degraus, né? Você desce um degrau, você anda, você desce um degrau, você anda, você desce um degrau. A linha do emagrecimento, ela nunca é linear, ela nunca desce reta. A pessoa perde um pouquinho, perde lá 3, 4 quilinhos, aí fica estagnada, aí quando muda alguma coisinha, consegue perder mais 2, 3, 4, 5, aí continua estagnada, aí perde mais um pouquinho. Emagrecer é como se fosse descer a escada. Por quê? Por que acontece isso? Por que algumas pessoas depois têm uma enorme dificuldade, travam e não conseguem mais? Nossa, consegui perder 15 quilos, doutor, agora não consigo mais, a balança não desce, o ponteiro não mexe, o que está acontecendo? O que está acontecendo é que o seu organismo está tentando sobreviver. Porque toda vez que você emagrece, o seu corpo interpreta aquilo como uma agressão. Por quê? Se eu estava cheio de energia guardada e agora começou a acabar os meus estoques, o que está acontecendo? Por que você parou de comer menos? Por que você está gastando as suas reservas? Entenda que o seu corpo ele vai ser sempre econômico, ele não vai desperdiçar energia. Ele vem de uma evolução. Geneticamente, o seu corpo foi feito para guardar, sobreviver. Ele vai querer sempre sobreviver. Por isso temos enorme prazer, tanto prazer em comer. Por isso que a gente se alimenta o tempo todo, porque toda vez que você coloca algum alimento para dentro do seu corpo, o seu cérebro fica feliz, o seu cérebro te recompensa com algum prazer de neurotransmissor, alguma serotonina circulando, alguma dopamina circulando, coisas que vão te dar prazer. Então você realmente acaba ficando viciado no prazer de comer. Porque o seu corpo ele quer sobreviver, ele quer guardar energia. Toda vez que você começa a gastar os seus estoques ou comer menos, o seu corpo tende a dar uma solução para isso. Ah, então você quer me enganar, então eu vou tentar te frear de alguma forma. Esse é o famoso efeito platô. Porque toda vez que você perde um peso, o seu corpo vai ligar algumas outras estratégias para manter esse peso. Por exemplo, eu mudei a minha dieta, fiz uma low carb e perdi 10 quilos. Agora eu continuo fazendo a low carb e não perdi mais peso. Por quê? Porque o seu corpo, por exemplo, aprendeu a extrair calorias com uma melhor eficiência das gorduras e das proteínas, coisa que no início da low carb, visto que você vinha de uma dieta rica em carboidrato, o seu corpo processava muito bem o carboidrato. Agora como você abaixou o carboidrato, ele aprendeu a processar bem gorduras e proteínas, por exemplo. Eu faço exercício, eu faço musculação 3 vezes por semana. Eu gastava no início, eu sequei, doutor. Agora parei de perder peso, estou na musculação, estou perdendo e parei de perder peso. O que está acontecendo? O seu corpo ele aprendeu a gastar menos caloria para fazer o mesmo tipo de exercício. Então tudo isso é adaptação. Outra coisa que o seu corpo faz muito, bloquear os hormônios. Né? Então, por exemplo, a gente vê muito a pessoa que está fazendo uma restrição calórica demais ou que está treinando muito, ela aumenta o seu T3 reverso. O que é o T3 reverso? O T3 é o hormônio ativo da tireoide, né? A triiodotironina. Ela é a conversão do T4. O T4 é convertido em T3 e o T3 é a forma ativa do hormônio tiroidiano. Então, é a forma que queima, a forma que acelera, a forma que emagrece. Uma das formas que o seu corpo tem para fazer isso é aumentar o T3 reverso. Sabe quem aumenta muito o T3 reverso? O urso, quando ele vai hibernar. Então, o urso, quando ele hiberna e fica lá alguns meses dormindo, ele tem um aumento completo, né, do T3 reverso. Então, o que ele faz? Ele freia o metabolismo dele. Então, a temperatura basal diminui, a queima calórica diminui, a extração energética diminui e é basicamente o que você faz. Algumas pessoas estão por aí hibernando porque acelerou demais e agora o organismo travou e aumentou um pouquinho a questão, o aumento do T3 reverso, travando esse metabolismo. Outra coisa muito comum é bloquear os hormônios sexuais.
através da SHBG, que é a globulina ligadora dos hormônios sexuais. Então, se você agride muito seu corpo, estressa muito seu corpo, tira muito alimento do seu corpo, o que, que ele faz? Ele aumenta a SHBG. E esse SHBG é uma globulina que segura os hormônios, ou seja, você tem a testosterona, que é um hormônio que constrói massa muscular, que te dá energia, que mexe com o libido, que faz aquilo tudo que quer te deixar vivo, quer te dar energia. O que, que ele faz? Ele segura, ele aumenta a liberação da SHBG e a SHBG segura a testosterona livre, ou seja, você produz testosterona, mas ela também não funciona. Isso também serve para o estradiol, que também é um hormônio sexual. E o que seu corpo quer mostrar com isso? Ele quer que você perca energia, ele quer que você perca a vontade, ele quer que você diminua o estímulo muscular, a construção muscular, porque músculo demanda energia. Músculo é o tecido que mais gasta energia. Então, se você está comendo pouco, está emagrecendo, o seu corpo também vai segurar muito a construção muscular. E isso é muito comum nas pessoas que fazem estratégias muito agressivas de início. São aquelas pessoas que restringem muito a alimentação, por exemplo, aumenta muito o exercício. Essas pessoas elas podem até perder peso, mas dificilmente elas constroem músculo, porque o corpo, como ele vem de um período de escassez, onde ele está vendo que não tem comida, não está vindo energia, ele não vai construir um tecido que gasta mais energia, porque aí ele vai estar se matando, né? Uma das coisas que a gente mais faz na questão do emagrecimento é ajustar muito a quantidade de caloria necessária para uma pessoa, porque se a pessoa comer menos do que o ideal, ela vai perder peso, mas ela não vai construir músculo, então ela vai continuar tendo um emagrecimento ruim, muito sofrido e muito difícil metabolicamente. Às vezes dá um pouco mais de comida para as pessoas, você acelera o emagrecimento dela, principalmente porque você libera o metabolismo. Então, por exemplo, essa é uma das estratégias que a gente lança num primeiro momento. Se eu pego um paciente que vem de um período de restrição muito grande, ele veio de uma dieta muito restritiva, ele emagreceu muito, e ele está com o metabolismo travado, uma primeira estratégia que você pode fazer, por exemplo, é aumentar a caloria desses pacientes. Porque quando você aumenta a caloria, você destrava esse metabolismo. É como se ele entendesse assim, ó, gastou, mas agora está vindo, então vamos lá, vamos flexibilizar, vamos construir um pouquinho mais de músculo, vamos queimar um pouquinho mais essa gordura, vamos pôr energia, vamos liberar os hormônios sexuais, vamos liberar os hormônios tiroidianos, então seu corpo volta a funcionar. Uma estratégia muito eficiente é você alternar os hábitos alimentares. Então a pessoa que veio de uma dieta muito hipocalórica, sobe a caloria, faz uma dieta normocalórica, uma dieta às vezes até hipercalórica, se essa pessoa for uma pessoa muito ativa fisicamente. Quando você altera essa quantidade de energia, de caloria disponível, você também mexe muito no metabolismo. Eu pego muito paciente que vem, por exemplo, com tudo alto, T3 reverso alto, SHBG alto, tudo isso, né, um triglicérides muito baixo, é sinal de que o corpo está sofrendo, está comendo muito menos que ele deveria. E aí seu emagrecimento fica muito prejudicado. Diversas vezes eu pego o paciente emagrecendo e aumento comida, diversas vezes. Por quê? Porque a gente vai fazer mais uma estratégia. Em 1-2 meses você vai comer mais, vai treinar mais e provavelmente você vai queimar mais. Agora, o grande segredo é você alternar. Você precisa alternar. Então, uma pessoa que está numa dieta mais com carboidrato, tira o carboidrato, faz uma dieta mais low carb, mais cetogênica. Uma pessoa que já está na cetogênica há algum tempo, uma low carb, aumenta, volta com um high carb, sobe um pouquinho o carboidrato para soltar esse metabolismo. A pessoa já mexeu em tudo, coloca um jejum, diminui o exercício físico, aumenta o tempo de jejum. Então, quanto mais você alterna os macronutrientes, mais você potencializa a perda de peso. E um erro muito comum é que as pessoas, quando elas estão emagrecendo, elas pegam uma estratégia que deu certo, né? Por exemplo, nossa, consegui perder 10 quilos aqui com esse estilo alimentar. E ela mantém o estilo alimentar. E aí ela vai travar. E quando ela trava o metabolismo e o emagrecimento, ela desanima. E esse que é o grande problema do efeito platô. O grande problema do platô é que ele desanima. Então você começa a cansar, começa a dar raiva, começa a ficar frustrada, aí você desiste. Para que eu estou fazendo isso tudo? Estou sofrendo, estou passando fome, estou treinando, estou cansado, eu não perco peso, eu vou comer porque o corpo,
eu preciso ser assim, né? Ou eu sou assim. Não é, isso é sobrevivência do seu corpo. E para a gente emagrecer, para o seu corpo entender isso envolve muito tempo, né? Muitas pessoas chegam e falam assim, o doutor, eu consegui emagrecer, agora eu queria perder a pochete, perder a barriga. Por que que é difícil perder a barriga? Porque é o último suspiro do seu corpo, a barriga. Você só perde barriga com uma coisa chamada tempo. Você só vai perder a barriga se você ficar por um bom tempo trabalhando para isso. E o que que quer dizer esse bom tempo trabalhando para isso? Um bom tempo consumindo a quantidade adequada de caloria, gastando a quantidade adequada de caloria, né? E descansando, treinando e descansando. Então, quando o seu corpo ele tiver uma garantia de que você come o que você precisa e você é sempre ativo, você usa os músculos, ele vai perder a gordura e vai manter a massa magra. Mas ele precisa de uma certeza que você vai receber esses alimentos de forma adequada e na quantidade adequada. Só que isso pode variar de 2 anos até 5 anos, às vezes dependendo de cada pessoa. Então o projeto Tanquinho realmente demora um pouco, tá? Vamos focar na questão do platô. Então alternar é uma forma muito eficiente, tá? E muito legal. A mesma coisa é o treino. Você também pode mudar a intensidade e o estilo de treino. Por quê? Um erro muito comum das pessoas, muito mesmo, eu pego muito no consultório, é a pessoa querer treinar cada vez mais intenso e comer cada vez menos para potencializar. Ela perdeu, na hora que ela vê que ela para de perder, que estagnou o peso na balança, ela acelera o exercício, ela põe mais tempo na academia e ela come menos ainda. Bobeira, tiro no pé, porque você vai travar mais ainda o seu metabolismo. Às vezes você precisa mudar a intensidade do seu treino. Nossa, eu faço um cardio eu gosto muito de correr, por exemplo. Então mude a intensidade, abaixe a velocidade, caminhe, faça um trotinho, diminua, associe um jejum, por exemplo, você já muda o estímulo. Eu gosto de treinar musculação. Como que é a sua repetição? Você faz 8 repetições com muita carga, você faz 15 repetições com menos carga, você faz 20 repetições. Cada forma que você estimula o músculo, ele tem uma resposta adequada. Por isso que todo mundo que treina, faz um treino, né, adequado, principalmente com algum professor, com algum educador físico, sabe que o treino envolve séries diferentes. Ninguém fica fazendo o mesmo exercício da mesma forma com as mesmas repetições. Não. Às vezes você faz 15 repetições, às vezes você faz 10, às vezes você aumenta muito peso, às vezes você faz um drop set. E você vai alternando exatamente para isso. Porque a hipertrofia, ela vai vir dos diferentes estímulos. Se você não estimular o seu músculo de diversas formas, seja na fadiga, seja na acidose, seja na força, né, na explosão da quantidade de carga, se você não estimular o seu corpo de diversas formas, ele nunca vai crescer, o seu músculo nunca vai crescer. Então, a grande chave da hipertrofia é o equilíbrio, né? São os diversos tipos de estímulo. E às vezes, por exemplo, eu pego pessoas que treinam todos os dias e eu diminuo a intensidade do treino, diminuo até a frequência desse treino. Então tem pessoas que às vezes, doutor, eu treino 6 vezes por semana. Tá muito, não precisa disso. Deixa o seu corpo descansar também. O descanso é importante, seu músculo precisa descansar. Então vamos alternar, diminuir um pouco a intensidade de exercício, aumentar uma oportunidade para você descansar, ou para você fazer um jejum, por exemplo, ou fazer uma dieta mais hipocalórica nesse dia, e no dia que você treina fazer uma dieta mais normocalórica, e aí você vai flexibilizando. Uma coisa é certa sobre o emagrecimento e sobre o platô: não existe estratégia individual. As estratégias são cíclicas, então toda hora você vai pegar uma estratégia e vai tentar fazer essa estratégia melhorar, modificar essa estratégia para que você potencialize o resultado. Terceiro ponto, hidratação. É muito importante você se hidratar, tá? Qualquer processo de limpeza, detox e emagrecimento, ele envolve muita água. Gosto sempre de falar da questão da faxina. Não tem como dar faxina sem água. Então não queira emagrecer tomando 500 ml de água por dia. Não queira fazer um bom treino na academia se você nem uma garrafinha você leva de água para academia. Não queira, não vai funcionar, não vai dar certo, vai desidratar, vai aumentar a compulsão, vai aumentar cansaço, vai aumentar a fome. Toda vez que você faz uma restrição muito severa,
você acaba, e a desidratação é a mesma coisa. Desidratou muito seu corpo vai pedir comida, ele vai aumentar a fome na tentativa de equilibrar novamente os minerais. Lembrando que a água não tem mineral, a comida tem os minerais, e às vezes seu corpo ele vai pedir comida exatamente para igualar a quantidade de sal, por exemplo, né? Então a água com sal no emagrecimento é muito importante, porque melhora o funcionamento do seu organismo, melhora a disposição, melhora o equilíbrio energético, melhora a contração, melhora o relaxamento. Então, vocês sabem que eu sou fã do sal integral na água, ajuda bastante. Então, hidratar de forma eficiente, de forma adequada, ajuda muito na questão do emagrecimento. O descanso é outro ponto muito negligenciado pela maioria das pessoas. Por quê? Porque as pessoas esquecem de descansar. E eu já fui muito essa pessoa. Achava que quanto mais exercício, mais tempo, mais cansado, mais exaustivo fosse, mais você iria emagrecer. Você emagrece, mas você perde muita massa muscular. Se você sobrecarregar muito o seu corpo, você não constrói músculo. E isso aí, se tem uma coisa que a prática clínica, né, a prática do dia a dia me mostrou, é que não adianta ser fominha na hora de ganhar massa muscular. Quer ganhar músculo, você vai ter que treinar e vai ter que descansar. Afinal, o seu músculo ele é feito, ele é construído, ele é regenerado à noite, no sono, no descanso. Quando a gente dorme pouco, o organismo ele vive um modo de estresse mais constante, um modo de alerta mais constante, e você pode reparar que no dia que você está mais cansado, que você não conseguiu descansar, a fome aumenta, o apetite aumenta, a irritabilidade aumenta, o estresse aumenta. Tudo isso atrapalha o emagrecimento. Então, porque você vai ficar um pouco mais compulsivo, vai acabar comendo um pouquinho mais, vai ficar um pouco mais irritado, vai dormir menos, e aí nesse ponto seus músculos não são construídos. Para você aumentar o metabolismo, né, aquela pergunta clássica, doutor, como que eu aumento o meu metabolismo? Você aumenta o seu metabolismo fazendo exercício de força e construindo músculo. Quanto mais músculo você tiver no seu organismo, maior o seu metabolismo, maior a chance de você continuar magro. Por isso que essa transformação vai envolver de 2 a 5 anos. Você ser uma pessoa que realmente tem muito músculo e que a maior parte do seu corpo é músculo, e músculo, né, real, músculo denso mesmo, isso envolve aí pelo menos uns bons 5 anos de treino. Por isso, não se desespere no platô. O platô é um degrau, é uma descidinha que você está descendo a escada. É uma caminhada, só que na forma de escada. Então você vai descer, vai estabilizar, vai descer, vai estabilizar, vai descer, vai estabilizar. Sempre você vai fazer isso e você vai sempre tentar descobrir uma outra estratégia de você mexer no seu organismo. Outro ponto também é evitar as dietas restritivas. Dietas restritivas demais não funcionam para emagrecer. Você pode ter um emagrecimento rápido, um emagrecimento pontual, mas algumas coisas irão acontecer. Perda de massa magra e a grande chance de sanfonar, né? Essa sanfona é muito ruim. O que é o efeito sanfona? Você perdeu 20 quilos, desses 20 quilos, 10, por exemplo, foram de músculo, e quando você reganha os 20 quilos, você reganha 20 quilos quase que de gordura, né? Porque pouco músculo, você vai aumentar um pouquinho a massa muscular sim, porque aumenta o peso, mas geralmente a proporção é muito menor. Você vai ganhar 2, 3 quilos de músculo e vai ganhar 16, 17 de gordura, por exemplo. E toda pessoa que sanfona, ela volta com um percentual de gordura mais alto. Isso é muito ruim. Então não existe dieta restritiva para um emagrecimento duradouro. Existe uma dieta equilibrada, o suficiente para você não ter compulsão, o suficiente para o seu corpo continuar funcionando bem, às vezes suficiente para você construir massa muscular, às vezes suficiente para você ter um bom rendimento no treino. Dieta restritiva, ela te dá um falso resultado rápido. Esse resultado não se sustenta no longo prazo. Esse resultado é ruim, ele vai gerar algum grau de compulsão depois, num segundo momento, e isso vai prejudicar muito o seu futuro. Então, cuidado com isso, tanto pelo efeito sanfona, quanto pelo efeito de travar o seu metabolismo. Então, emagrecer muito, fechando a boca, né, de forma muito severa, você vai perder, na maior parte das vezes, grande parte de massa muscular. E massa muscular é uma coisa muito importante para o seu organismo.
Sobre uma coisa importante do emagrecimento. Muita gente preocupa com a questão do efeito platô porque a pessoa vive olhando na balança. Gente, não é balança. Emagrecimento não quer dizer balança. Emagrecimento quer dizer percentual de gordura corporal. Então, quando a pessoa já chega e fala, eu preciso perder tantos quilos. Não, essa pessoa ela não sabe o que ela está falando. Porque emagrecer envolve perder somente gordura. Um emagrecimento saudável, ele envolve uma manutenção de uma massa magra e, na maioria das vezes, um aumento da massa magra, acompanhado de uma queda exclusivamente de gordura, né? E, consequentemente, do número na balança. Mas, por exemplo, a gente tem muito emagrecimento onde o peso da balança vai subir, porque a pessoa tinha tão pouca massa muscular que quando a gente aumenta o peso na balança, ela fica mais magra, sim, o percentual de gordura dela abaixa. Então, às vezes, são os famosos falsos magros, né? Que às vezes olha na balança e fala, eu preciso perder peso. Mas às vezes ela precisa ganhar tanta massa muscular que quando ela sobe na balança depois mais magra, o peso vai estar maior. Então, balança, gente, balança mede líquido, mede peso, mede um número. É um número. Não se baseiem por número. Existe uma proporção no seu corpo. O que é massa magra, o que é gordura. E dentro do emagrecimento, a gente fala muito no percentual de gordura, tá? Uma outra estratégia muito legal no efeito platô é a questão do jejum. Para quem nunca fez jejum, nunca praticou o jejum intermitente, o jejum pode ser uma excelente carta na manga para a gente associar em alguns períodos do emagrecimento. Então, por exemplo, você já vem de uma dieta muito restritiva. Você pode flexibilizar a sua dieta nos outros dias e você pode tirar alguns dias da semana. Por exemplo, eu gosto de pedir muito 2 dias da semana para fazer um jejum de 24 horas, fazer uma restrição calórica mais severa, mas que vai ser de uma forma muito pontual. Então, dificilmente você vai agredir o seu corpo de uma forma muito pontual, se isso for apenas 24 horas. É muito menos deletério para o seu organismo se você mantiver 24 horas sem alimento do que todos os dias fazendo restrição calórica. Então, por exemplo, se você faz um jejum numa terça-feira, provavelmente sábado e domingo você fique bem, você não vai sofrer por aquela restrição que foi muito severa. Agora, se você faz uma restrição de segunda a sexta, talvez você, no final de semana, você tenha algum grau de compulsão, porque foram muitos dias fazendo restrição. Então, às vezes, é muito melhor você entregar o necessário de calorias para o seu corpo durante a semana e, às vezes, um dia da semana você tirar uma quantidade ou fazer, por exemplo, menores jejuns de 16, 18 horas, 16 com mais frequência. Existem várias estratégias do jejum e um grande ponto positivo do jejum é que ele é muito flexível, né? Não existe regra, existe flexibilidade. Dependendo do seu dia, da sua situação, do seu momento, do seu apetite, você vai trabalhar com o jejum. E se você nunca fez, o jejum é excelente, é um excelente uma forma de começar a mexer na questão do platô, colocando alguns jejuns até às vezes um pouquinho mais prolongado. Então é uma excelente carta na manga. Ou aquela pessoa que já faz jejum, ela flexibiliza mais o jejum, por exemplo, e aumenta o exercício. Então tem sempre um caminho, tem sempre um equilíbrio, tem sempre uma forma de você chegar. E isso vai sempre envolver a questão da dieta, a questão de uma estratégia de jejum, uma estratégia dietética, do exercício físico, o aumento da intensidade, a diferença do cardio para musculação, né? O exercício de força ele vai estar mais envolvido à hipertrofia, o exercício de cardio às vezes mais envolvido ao emagrecimento, né? A questão do descanso, que é um pilar chave na questão. As pessoas que dormem mais, elas têm uma facilidade mais em queimar gordura e de construir massa muscular. Então, como que você quer um bom emagrecimento e você dorme às vezes 5, 6 horas por noite? Dificilmente você vai conseguir o resultado. Hipertrofia é uma coisa que depende, assim, absurdamente do sono. Se você não dorme pelo menos 8 horas por dia, o seu processo de ganho de massa muscular ele é muito prejudicado. Então, a gente tem diversas estratégias.
Na questão do jejum, para quem não conhece o perfil no Instagram, a gente tem um GPS, tem um guia do jejum para quem nunca fez, para quem quer conhecer. Existe o nosso projeto do GPS do jejum, que ele vai funcionar como se fosse um guia, né? Um GPS mesmo, que vai te orientar como iniciar o jejum, como fazer o jejum, como prolongar esse jejum, como se sentir bem, porque uma coisa é fazer jejum e outra coisa é ficar sem comer. Então existem muitas pessoas que conseguem pular a refeição, conseguem ficar sem comer, mas essas pessoas elas não têm a filosofia do jejum, elas não entendem a questão metabólica, né? E dentro do nosso GPS do jejum está explicando tudo isso. Vai ter uma série de aulas, né, onde eu vou passar alguns módulos para vocês, tanto de conhecimento teórico quanto do conhecimento prático. E vocês vão receber também um e-book muito legal, onde tem toda a história aí do jejum, como funciona, o que ele faz no seu organismo, e é uma forma excelente, por exemplo, para você trabalhar a questão do efeito platô, ou mesmo para quem quer começar o emagrecimento, ou para melhorar doenças metabólicas, resistência à insulina, hipertensão, né, endometriose, ovário policístico, todas essas doenças inflamatórias que têm relação muito com a insulina. Então, o jejum também é uma carta na manga, o controle, o equilíbrio. O que vocês precisam entender é que o emagrecimento, o efeito platô, ele nada mais é do que um sinal do seu corpo de que às vezes está sendo severo demais, ou às vezes ele já descobriu como sair dessa estratégia. Então, quando você entende, quando você escuta o efeito platô, você vai pensar duas coisas: ou você está restringindo demais, ou você está muito agressivo nas suas escolhas, ou o seu corpo aprendeu, ele se adaptou já àquela estratégia que você já está fazendo de muito tempo. Então, ou ele acostumou, por exemplo, com a low carb, com uma cetogênica, ou você está muito restritivo, está consumindo 800 calorias e está gastando 1.500 no dia. Está muito pesado. Então, todas as vezes que você escutar a palavra platô, você pense nessas duas formas. Olhe, né? Eu gosto sempre de explicar, gosto sempre de ensinar para vocês, porque vocês serão os médicos de vocês serão os nutricionistas, os médicos, vocês vão passar a dieta para vocês, né? E vão entender as principais estratégias. Lembre sempre dessas duas coisas: ou eu estou acelerando demais, né? Eu vejo pessoa que às vezes está fazendo academia já 1 hora por dia, está fazendo dieta, e na hora que ela trava, ela começa a fazer mais academia, mais 1 hora no final do dia. E ela não mexe na comida, ela continua comendo menos. Então ela aumenta o exercício, diminui a comida, a chance disso não dar certo é muito grande, né? Então muito cuidado, entenda isso. Se você olha e fala, nossa, minha rotina, eu estou treinando muito, será que às vezes eu não preciso comer um pouquinho mais? Será que eu não estou ficando mal-humorado, estou ficando irritado? Isso é sinal clássico de que você está comendo pouco. Irritabilidade, mau humor, sem paciência, tudo isso é sinal de que a alimentação está pouca para você. Lembre-se que a gente não copia dieta. Mas uma pessoa me passou uma dieta que ela emagreceu. Ela é uma pessoa, você é outra. Às vezes as quantidades energéticas são completamente diferentes. Às vezes a intensidade que você treina é muito maior do que a da outra pessoa. Da mesma forma que você vê muita gente, por exemplo, passeando na academia, né? Então, por exemplo, você está fazendo academia todos os dias, não está tendo resultado, está perdendo músculo, alguma coisa está errada, procure ajuda. Às vezes faça um investimento num personal, num educador físico, uma pessoa que vai te ensinar a fazer o exercício, porque a gente sozinho, né? Eu gosto de falar muito que o paciente mente, né? Muito. E a gente mente mais ainda para nós mesmos, né? Então, quando você está num exercício, você está fazendo exercício, mas sua cabeça está longe. Se for você sozinho, você vai enrolar, vai enganar, vai fingir que está fazendo, vai contar 1, 2, 3, 5, 6, 10, né? Vai diminuir uma plaquinha, vai falar que hoje está cansada, vai falar que hoje está sem energia, que hoje está desanimada, vai deixar de ir na academia. Tudo isso influencia, por exemplo, no quanto você gastou. Muitas das vezes, quando a cabeça não está boa, a gente vai na academia, por exemplo, passear lá, finge que fez o exercício e na sua cabeça você coloca que fez exercício todos os dias, mas na verdade você foi lá passear. Por exemplo, nesse dia que você não está bem, às vezes é muito mais efetivo para você ficar quieto em casa, descansar ou trabalhar, fazer um jejum
e não submeter o seu corpo, por exemplo, a um estresse físico, sendo que você não estava bem naquele dia. Olha como a gente consegue várias formas de abordar o efeito platô, mas para isso você precisa entender. É claro que quando você passa numa consulta, a gente vai ver isso, a gente vai colocar uma determinada estratégia para 1, 2, 3 meses. Mas você pode criar essas estratégias dentro de você. Por exemplo, hoje eu não estou bem, estou meio cansado, estou com dor no corpo, não quero ir para academia. Tudo bem, vamos fazer um jejum? Vamos fazer um jejum. E aí você pode colocar um jejum um pouquinho mais prolongado. Nossa, hoje eu estou muito animado, hoje era dia de fazer jejum, mas eu estou cheio de energia, estou com vontade de treinar, o dia está lindo. Vai para academia. Então, você pode mudar o estímulo, né? Eu tô fazendo muita força. Os últimos 6 meses eu fiz praticamente musculação só. Vamos tentar mudar? Vamos fazer um pouco mais de cardio? Vamos pegar uma bike? Vamos fazer uma corrida? Vamos tentar mudar o estímulo? Vamos alternar? Todas as vezes que você alterna, você potencializa o seu resultado. O mesmo serve para os exercícios. Às vezes eu estou fazendo musculação, mas agora eu quero fazer um pouco de crossfit, agora eu quero fazer luta, agora eu quero nadar, agora eu quero correr. Quanto mais estímulos diferentes você trabalhar, mais você vai potencializar o seu emagrecimento. Mais você vai potencializar a sua disciplina e a sua resiliência na questão de ter um resultado. Muitas pessoas, e eu também por muito tempo, quando eu começava a fazer um exercício e eu cansava desse exercício, eu parava. E aí esse foi um dos maiores erros da minha vida, porque eu fui muito fazia, parava. Hoje eu entendo o seguinte, você faz, quando você enjoar, você muda, você não para. Nunca fique parado. A pessoa que para, e a pessoa às vezes chega no consultório, ela já quer me dar justificativa pelo fato dela não estar fazendo exercício. A justificativa serve só para ela, porque para mim não justifica nada. A gente tem que dar um jeito, nem que você vá fazer uma caminhada à noite, andar, qualquer coisa. Mas justificativas, né, e isso é o clássico dos pacientes, né, eles querem chegar já com um problema para você, né, eu quero que o paciente chegue com a solução para mim, não com um problema. Então, é isso que eu quero dar para vocês, autonomia de prescreverem a solução dos seus problemas. Não adianta você falar, eu estava indo bem, mas agora eu tive um problema familiar, eu tive não sei o quê, minha mãe ficou assim, minha tia ficou assim, eu não consegui fazer exercício. Mas o meio externo, ele não pode atrapalhar, ele não pode influenciar dessa proporção no seu objetivo. As pessoas que acham muito problemas, que acham muitas justificativas, são pessoas que não têm resultado. As pessoas que têm resultado, elas não acham justificativas, elas acham resoluções. Elas já chegam com um problema resolvido. Eu passou mal, eu precisei deixar lá, fiquei um pouquinho lá no hospital, voltei e fui fazer meu exercício. Isso é completamente diferente daquela pessoa que não consegue resolver. Às vezes aquela pessoa que não consegue resolver um problema, ela também não consegue, ela não quer resolver a obesidade dela, né? Então, existem muitos fatores. E a grande questão disso aqui, do conhecimento que vocês estão aprendendo, é para vocês serem o piloto da vida de vocês. O piloto do emagrecimento. Eu brinco que eu sou só aquela copiloto que fica olhando o mapa e falando direita, esquerda, 100 metros, 500 metros. Você é você que está dirigindo, você que vai chegar lá, você vai ter o resultado. E a gente juntos vamos lá. Mas vocês precisam, por exemplo, a pessoa que dirige, ela tem que saber olhar a bússola também, porque ela também tem que entender o norte. A pessoa que só dirige, se você sai do carro, ela não vai para lugar nenhum. Pelo contrário, ela se distancia do ponto final dela. Ela precisava ir para o norte, ela começa a ir para o sul. Isso que é a pessoa que não tem conhecimento, que ela só sabe dirigir. Essa é você que tem dificuldade e está fazendo dieta há muito tempo e não consegue chegar no objetivo. Essa é a diferença da pessoa que sabe e a pessoa que emagrece. Porque a pessoa que emagrece, ela sabe todas as estratégias. Ela sabe o que ela já fez, ela já errou, ela já aprendeu, ela sabe olhar a bússola, ela sabe olhar no espelho, ela sabe ver, ela sabe entender o meio externo, ela sabe se comportar no ambiente externo. Então o efeito platô é basicamente isso. Entenda o que você está errando e mude o seu estímulo. Basicamente isso. A gente resume isso, o platô.
Fica aí mais uma vez o convite para quem quiser conhecer, né, o perfil @dr.montese lá no Instagram, e vai ter um guia lá, o GPS do jejum, que está muito completo, está muito interessante, com bastante informação para vocês aí sobre o jejum, como começar o jejum e tudo mais, e outras demais dicas também. Então, a gente fecha o nosso episódio falando sobre efeito platô. Coloquem sempre todas essas informações que eu coloquei, tenha sempre ciência disso, das possibilidades, das formas de abordar, né? E saiba sempre que o segredo é movimentar. O que fica parado estagna. Quanto mais a gente movimenta, mais resultado você tem. Espero que tenha sido útil. Finalizamos mais um Fala Montese.